Olá a todos, meu nome é Marcos César. Vamos falar nessa videoaula sobre diagramas elétricos, unifilar, multifilar e sugestão de entrega da SAP 1, atividade 1. Vamos lá. Nossa UC de instalações elétricas. E vamos recordar a definição de circuito elétrico. Lá na eletricidade, nós definimos circuito elétrico como um caminho fechado ou aberto por onde circula ou circulará uma corrente elétrica. Falamos também dos principais componentes para termos um circuito elétrico. Tínhamos que ter uma fonte geradora ou um gerador, condutores para levar a energia desse gerador até uma carga, ou consumidor, ou receptor elétrico, que iria transformar essa energia em outra forma de energia. Em instalações elétricas, esse conceito é mais abrangente. Nós vamos tratar de definir o circuito elétrico como um conjunto de componentes interligados associados ao mesmo dispositivo de proteção, normalmente um disjuntor. Para representar esses circuitos elétricos, nós usamos os diagramas. O que é um diagrama elétrico? É a representação de um circuito elétrico utilizando-se uma simbologia. A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela utilizava e recomendava a NBR 5444 de 1989. Porém, essa norma só tinha 8 páginas e não conseguia abranger todos os equipamentos que iam surgindo. Em 2015, ela foi descontinuada e passou-se a adotar as normas internacionais IEC 60417, símbolos gráficos para uso em equipamentos, e a IEC 60617, símbolos gráficos para diagramas. Quais os tipos de diagramas elétricos? Existem diversos tipos de diagramas elétricos. Nós vamos utilizar o diagrama elétrico multifilar e o diagrama elétrico unifilar. Vamos definir cada um. O que é o diagrama elétrico multifilar? É a representação de um circuito elétrico apresentando todos os condutores e componentes. Vejamos um exemplo abaixo. Você observa que tem a representação do QD, do quadro de distribuição. Dentro desse quadro de distribuição, nós estamos representando 3 disjuntores, um disjuntor geral e 2 disjuntores com a sigla D1 e D2. É disjuntor do circuito 1 e disjuntor do circuito 2. Dentro do quadro também você observa que tem um barramento de neutro e um barramento de proteção. As cores ajudam a identificar os diversos condutores que partem desses barramentos, como também dos disjuntores. Falaremos mais sobre isso. O que é um diagrama unifilar? O diagrama unifilar é a representação simplificada de um circuito elétrico, utilizando-se simbologia apropriada para identificar os condutores. Aqueles circuitos que nós vimos no diagrama multifilar, eles podem ser representados dessa forma aqui, usando o diagrama unifilar. Observe o QD com o símbolo do quadro de distribuição. Temos a representação como de eletrodutos e condutores com a discriminação em cima dos circuitos a quem pertencem esses condutores. Circuito 1, circuito 2. Observamos que o circuito 2 é para tomada e o circuito 1 de iluminação. Na situação de aprendizagem 1, na SAP 1, temos a casa do Senhor José e são necessários 9 formulários para representar 9 diagramas unifilares, 9 diagramas multifilares, 9 relações de materiais e 9 APRs. É enviado um formulário padrão e nesse formulário padrão temos 3 páginas para conter esses diagramas e essas relações de materiais e APRs. Uma sugestão que demos no vídeo anterior é que transformássemos tudo isso em PDFs e entregássemos.
Aqui nós vamos dar um outro caminho, uma outra sugestão para melhorar a sua entrega. Lembre-se, no Excel você tem uma página para representar o diagrama multifilar, conforme vemos aí na tela, uma página para representar o diagrama unifilar de cada esquema e uma terceira página para representar a quantidade de material necessário, componentes, condutores, disjuntores, luminárias, etc. E a APR também, a análise preliminar de riscos, que deve ser feita antes da execução da instalação. Estes são os nove esquemas ou 9 instalações que devem ser feitas em diagramas. Apenas essas 9. Você pode fazer cada esquema daqueles, cada diagrama multifilar, no Paint. Aqui temos um exemplo, a página printada do Paint, mostrando o quadro de distribuição, os disjuntores e os circuitos que falamos anteriormente. Um segundo exemplo de um Paint, com um diagrama multifilar. Exemplo de legenda no Paint. Você pode fazer a legenda no próprio componente que você vai desenhar. Dependendo do tamanho do diagrama, o mais adequado é que você faça essa legenda ao lado ou abaixo do diagrama, como nós mostramos aí na tela. Você observe que cada componente, o dimmer, o interruptor de 3 seções, a lâmpada e o disjuntor monopolar estão representados. Isso facilita a compreensão do diagrama. O diagrama unifilar está aqui representado também, pode ser feito no Paint. Você pode transportar este desenho que está lá no Excel, copiar e levar para o Paint. E aqui desenvolver, com simbologia apropriada, os componentes dentro dos quadros, dentro das caixas de passagem. Não precisa aqui dentro do quadro de medição, do quadro de distribuição, apenas a representação nas tubulações dos condutores e nas caixas de passagem retangular e octogonais lá no alto dos componentes. Vejam aqui nessa tela, eu tenho esse símbolo A, B, C, um círculo, é o interruptor de 3 seções. Do lado dele, um D1 com uma seta cortando, é um dimmer, que está nessa outra caixa. Lá no alto, nós temos luminárias, 5 luminárias, e a representação dos diversos condutores passando pelos eletrodutos. Somente isso, para cada um dos 9 esquemas que são solicitados. Exemplo de relação de material. Para cada esquema lá, de 1 ao 9, você vai fazer uma representação, uma anotação de quais os materiais são necessários para a execução daquela tarefa, daquela atividade. Aqui temos disjuntor termomagnético, interruptor, plafon, cabos, etc. Voltando ao diagrama. Aqui é aquele diagrama aberto no Excel. Ele tem 3 páginas, aqui nós estamos mostrando só a primeira. Mas você pode pegar essas 3 páginas desse arquivo e pode multiplicar. Como? Observe onde tem ali planilha 1. Você vai clicar do lado direito do mouse e vai aparecer para você essa aba. Clique em mover ou copiar. Isso lá no Excel, estando o Excel aberto, do formulário de prática e esquemas. Clicando ali, você vai abrir esta aba e vai clicar aqui em criar uma cópia. Quando você criar uma cópia, vai aparecer uma outra planilha ao lado da primeira que existia. Agora, basta você renomeá-la, pode chamá-la esquema 1, a outra esquema 2 e também criar diversas cópias, no caso 9 cópias dentro do Excel. Depois é só você
fazer os desenhos no Paint, por exemplo, ou qualquer outro programa que você achar mais conveniente, e trazer esses diagramas feitos para cá, tanto unifilar quanto multifilar, para dentro do Excel. Depois você vai enviar apenas um arquivo. Para dar subsídio a essa pesquisa, a esse estudo de vocês, temos na estante de livros do Senai, do site Meu Senai, aqueles mesmos livros que você tem na plataforma online, né? Instalações Elétricas Prediais volume 1, Instalações Elétricas Prediais volume 2, em Energia GTD, lá na estante de livros do site Meu Senai. E você também pode clicar na lupa lá na estante de livros Meu Senai e pesquisar por instalações elétricas, como está mostrando no alto nessa tela, no lado esquerdo, instalações elétricas. Vão aparecer 10 livros encontrados sobre esse tema, tanto da construção civil, da eletroeletrônica e da energia. Mostrando aqui os livros que vão aparecer. Esse livro verde aqui de eletroeletrônica, muito bom por sinal. Vou abrir aqui até o sumário dele para vocês observarem. Muitos temas interessantes para nós. Diagramas elétricos, segurança e normatização, leitura e interpretação de desenhos. Muito interessante. Grandezas elétricas, condutores elétricos e condutores de sinais elétricos. Emendas de fios e cabos, montagem de condutos, muitos temas interessantes dentro da nossa área, da nossa UC, tanto dispositivos de proteção e sistemas de aterramento também. Tem uma parte de dimensionamento também, mas nesse momento o nosso foco vai ser nas instalações elétricas. Aqui temos uma página de lá também desse livro, mostrando o quadro de distribuição com disjuntor, dispositivo de medição e DPS. Aqui nós temos disjuntor bipolar, temos um DR e 3 DPS. No alto você vê o barramento de neutro e o barramento de proteção. Lembrando que a norma brasileira para as instalações elétricas é a 5410, que ainda está válida, a versão corrigida de 2008, né? A segunda edição de 2004 com uma pequena correção de 2008. Estamos aguardando uma versão nova da ABNT, que ainda não bateu o martelo, como se diz, acerca da nova norma. No mais, é desejar bons estudos a todos e em breve nos encontraremos.